Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da página Construir Património. O vídeo de hoje vai ser bem diferente. Não vamos fazer análise no portfólio, até porque o portfólio desde a última semana até esta não teve praticamente movimentação nenhuma. Subiu 20 euros, desceu 20 euros, mas estamos exatamente na mesma. Então no vídeo de hoje vamos fazer um vídeo sobre um tema diferente. Durante a semana fiz uma publicação no TikTok até, onde abordei o tema da imigração e o tema bateu bastante, teve bastantes visualizações, teve bastantes pessoas a seguir, bastantes pessoas a identificarem-se, e então decidi também fazer um vídeo sobre isso. Um vídeo onde eu vou dar a minha opinião se em 2026, a caminho de 2027, se ainda se justifica emigrar, se ainda se justifica passar pela dificuldade de abandonar o nosso país, de vir para um país onde a nossa língua tem que simplesmente mudar, temos que aprender a falar a língua das outras pessoas e vamos, na minha opinião, vamos então ver se se justifica, se é ainda rentável e se vale realmente a pena emigrar ou não em 2026. Para mim, até vos posso-vos contar a minha história, porque eu estou imigrado no Luxemburgo. Quando cheguei cá, graças a Deus arranjei trabalho. Eu vim mais a minha mulher, obviamente, e arranjamos trabalho de forma relativamente fácil até. Eu comecei por trabalhar numa empresa de género de supermercado, a empresa A Provençal, e onde lá fiquei durante 4 anos, mais ou menos 4 5 anos, onde quando comecei o trabalho era realmente bastante físico e para quem começou na mesma altura e na secção de onde eu estava sabe aquilo que eu falo, era uma secção bastante física, eu não vinha habituado nem ao ritmo de trabalho, nem ao ritmo de trabalho físico que existia lá e sinceramente nos primeiros dias tive bastante a vontade de desistir, porque não estava habituado àquele ritmo. A verdade é que com o passar das semanas, com o passar dos meses, o corpo habitua-se, a gente começa a fazer o trabalho de forma muito mais fácil, porque acaba por ganhar o ritmo àquilo. E a verdade é que, passado uns belos meses, acabei por subir mesmo a responsável da secção onde eu trabalhava e, e pronto, o salário obviamente também acabou por aumentar nessa altura, o que deu motivação para continuar a trabalhar cada vez mais. Apesar disso tudo, ainda não era suficiente. Entretanto, a gente nos primeiros 2 anos, a gente juntou o dinheiro todo que conseguia juntar e acabámos por comprar um apartamento em França. Ok? Esse foi o primeiro passo que a gente deu. Isto porque não tínhamos capacidade, simplesmente naquela altura não dava para comprar nada no Luxemburgo, isto há 6 anos atrás. Era impossível para nós, com salários mínimos, de comprar alguma coisa no Luxemburgo. E a gente, como tinha a ideia de comprar alguma coisa, acabámos por comprar um apartamento na França. Tivemos que dar no valor de entrada, obviamente, mas acabámos por comprar um apartamento na França, apartamento esse onde continuámos a morar depois durante 5 anos, mais ou menos. Entretanto, como eu tinha aquele apartamento já, estava estável no meu trabalho, o meu trabalho depois começou a ter evoluções em termos de máquinas e tudo, e eu senti-me ainda, digamos, com vontade para arranjar um segundo trabalho. Arranjei um segundo trabalho, um part-time, e então estava a fazer um horário mais ou menos de 12, 13 horas por dia, mais ou menos, de segunda a sexta. Por vezes trabalhava o sábado e folgava no trabalho de 8 horas durante a semana, poderia ser assim, se não, trabalhava também horas extras para ter um salário maior também, mas lá está, de segunda a sábado vamos dizer que era a loucura total e ao domingo tínhamos então o merecido descanso. E assim fiz também durante um ano inteiro tive os dois trabalhos, dinheiro esse que serviu bastante para acumular capital também, obviamente, deu para ganhar bastante dinheiro, saiu do cabedal, como se costuma dizer, não caiu do céu, e muitas vezes lá está, as pessoas só veem aquilo que a gente alcança, mas lá está, não sabem aquilo que a gente passa, aquilo que a gente trabalha para conseguir ter as coisas. E então basicamente foi assim que a gente fez nos primeiros anos. Entretanto, acabámos por já deixar o apartamento que tínhamos na França. Esse apartamento, neste momento, já está alugado.
está alugado a outras pessoas, está-se a pagar sozinho e a gente já está a morar no Luxemburgo. Porque, como já vos tinha falado noutro vídeo anterior, a gente tem a ideia de comprar no Luxemburgo. Esse é o objetivo a longo prazo, mas isso são conversas para outro vídeo. Então, dito isto, será que ainda vale a pena emigrar para o Luxemburgo em 2026? Eu vou-vos dar pontos positivos e também pontos negativos e dou a minha opinião, mas lá está, isto depois já depende de cada um e se acha que é rentável ou não. Um ponto muito positivo que a gente tem aqui são os transportes públicos gratuitos. A gente pode pegar, entrar num autocarro, entrar num comboio, entrar num elétrico e não paga nada por isso. Os transportes dentro do país e em determinados sítios, mesmo nas fronteiras, França, Bélgica, etc., também são gratuitos e também não se paga. Isso é um ponto fantástico para quem quiser poupar dinheiro, por exemplo, e que tenha acesso a transportes públicos. Simplesmente pode pegar, andar pelo país todo, ou ir para trabalhar, etc., e não ter que pagar um passe mensal de autocarros, comboios, o que seja, ou não ter que pagar mesmo uma prestação de carro, um seguro de carro, combustível, etc. Isso é um ponto muito positivo aqui. Outro ponto positivo que eu gosto bastante aqui é em termos também da tudo o que são, digamos, as faturas da CNS, que é chamada aqui, da Caixa de Saúde Nacional. Faturas essas que são normalmente reembolsadas em cerca de 80% do valor. Por vezes são mais, por vezes são menos, depende. Se forem crianças são devolvidas a 100%. Se forem adultos depende, podemos ter seguros extra que também cobrem o resto. Mas vamos dizer que neste momento, por exemplo, uma fatura de 200 euros no dentista, a gente paga uma média de 20, 30 euros. Pronto, essa é a realidade que a gente tem aqui. Neste momento até já estão mais avançados que já faz o pagamento automático e a gente só paga a diferença por exemplo, nos dentistas ou no médico, o que seja. A gente chega lá e já só paga a diferença que tem. Caso ainda paguemos a totalidade, recebemos a fatura, pagamos a fatura ou pagamos no momento e entregamos nos sítios da Caixa de Segurança Nacional e acabamos então por receber o dinheiro novamente na nossa conta. Ok? Um ponto negativo que acho que é bastante conhecido neste momento, não só aqui no Luxemburgo, mas por todo o mundo, são os valores dos alugueres, os valores das compras, o que seja, mas principalmente valores de alugueres para quem está a começar. Quem vier para cá tem que estar preparado para pagar 1400 euros por um T1, porque não consegue arranjar nada abaixo disso, mesmo muitas vezes por estúdio já são esses os valores. Quartos 700, 800, 900 euros e quando aparecem. Se formos a falar para um T2, dificilmente se arranja algo abaixo dos 1600, 1700 euros. É a realidade do país. Obviamente, se forem para o norte do país, talvez consigam arranjar, sim, melhores negócios, mas para quem vive centro, sul, relativamente perto do centro da cidade, nunca vai pagar abaixo disso. É a realidade. Muita gente faz aquilo que eu também fiz e acaba por fugir para as fronteiras. Fugir para as fronteiras tem as suas partes boas e as suas partes más também. Quem fugir para as fronteiras e trabalha no centro da vila pode estar preparado para apanhar 1 a 2 horas de caminho todos os dias ao início do dia e mais 1 a 2 horas ao final do dia. Faz parte do sacrifício, tem os quilómetros também, ou seja, tem que ser bem feitas as contas ao final do mês. E mesmo hoje em dia já é difícil de arranjar apartamentos abaixo de 900, entre os 800 e os 1000 euros, já é difícil arranjar alguma coisa abaixo disso nas fronteiras também. Ou seja, tem essa parte má. Em termos de salários, temos dois tipos de salários no Luxemburgo. Tem o salário classificado e o salário não classificado. Basicamente, quem tiver a exercer uma profissão com um diploma recebe salário classificado. Quem não tiver a exercer, o salário mínimo basicamente está estipulado por lei. Os salários mínimos neste momento, o salário mínimo classificado está em 3.330 euros, mais ou menos, e o salário não classificado está em 2.700 euros. Depois tudo depende também se são casados, se não são, se têm filhos, se não têm, isso também difere depois em termos de salário líquido que entra na vossa conta, mas podem contar sempre com 300 a 400 euros mais ou menos de descontos mensais. Ou seja, se têm um salário bruto de 2.700 euros, podem contar que vão receber na vossa conta entre 2.300 a 2.400 euros. Esse é o salário daqui.
Outras coisas, para quem tem filhos também, tem o abono. O abono é cerca de 300 euros, mais coisa, menos coisa. Para quem precisar de creches, por exemplo, para uma criança, pode contar com cerca de 300, 400, 500 euros por mês para uma creche. Isso também depende depois dos salários. Quanto mais ganharem, mais vão pagar também de creche. Outros pontos que podemos falar sobre o Luxemburgo. É um país relativamente seguro, sem problema nenhum. Existe bastantes problemas, principalmente nas zonas de Gare, mais existe bastantes problemas, por exemplo, acerca de droga. Para quem vem de fora, rapidamente se apercebe de como é que as coisas funcionam, mas pronto, é um problema, digamos assim, na cidade. Mas se forem para as partes da vila ou qualquer coisa, já não tem nada a ver. E é um país bastante seguro, um país bastante bonito, é um país bastante pequeno. Estamos a falar que temos cerca de, o máximo dos máximos, se calhar 1 hora e um quarto até ao ponto mais longe, digamos, lá no norte do Luxemburgo, mas tudo o resto é cerca de, do centro do Luxemburgo, com cerca de meia hora, vocês conseguem estar na França, conseguem estar no Luxemburgo, conseguem estar na Alemanha. Vocês conseguem correr logo estes 3 países de forma muito, muito rápida. Daí haver tantos fronteiriços. Há pessoas que vão viver ainda para mais longe, para zonas de França, por exemplo, pessoas que vêm de Metz, por exemplo, ou seja, pessoas que estão a fazer 60, 70 km todos os dias. Há outras pessoas que preferem morar no Luxemburgo e vivem também no norte do Luxemburgo, zona de Clairvaux, de Roviège, por exemplo, fazem também 60, 70 km por dia. Depois são opções das pessoas. Agora, a realidade neste momento é esta. Temos um salário relativamente alto, sim, não se pode dizer que não. O salário facilmente, entre aspas, mas facilmente vocês conseguem arranjar um salário mais elevado que um salário mínimo. Obviamente têm que demonstrar o vosso trabalho, fazem horas extras, etc. Se estiverem numa empresa que vos pague tudo direitinho, as horas extras, por exemplo, são uma ajuda bastante boa para quem quer acumular capital. E a verdade é esta: duas pessoas, e isto aqui é a minha opinião, lá está, para uma pessoa sozinha é difícil. É difícil, não é impossível. Dá para juntar dinheiro, dá, mas tem que se viver uma vida mais controlada, vamos dizer assim. Duas pessoas com uma vida bem organizada conseguem, digamos, facilmente, se calhar, meter um ordenado de parte. Não vamos dizer todos os meses, pode haver meses que não dê para o fazer, mas em meses normais, porque depois também temos, obviamente, a alimentação. Alimentação essa que, quando eu vejo os preços, por exemplo, que pagam em Portugal, bem, temos praticamente, não vou dizer tudo, mas se calhar 80% dos produtos são mais baratos aqui do que em Portugal. É a triste realidade, mas é. Ou seja, tendo em conta despesas que tínhamos com alimentação, com seguros de carro, por exemplo, são bastante mais altos também. Estamos a falar que, dependendo do carro, facilmente ficam a pagar um seguro, contra todos os riscos, obviamente, ficam a pagar um seguro de 170, 180, 200 euros por mês. Esses seguros são mais caros, sim. Tem seguros de saúde também para cobrir o resto das faturas, como já tinha dito também. Mas, na minha opinião, como eu estava a dizer, se forem duas pessoas, um casal com filho, dá para juntar dinheiro? Dá. Se for uma pessoa sozinha, é mais difícil. Agora, a verdade é esta. E eu, lá está, neste momento já não tenho a experiência de Portugal. Tive a experiência antes de emigrar e a verdade era esta. Pouco dava para juntar ao final do mês. Talvez a realidade de hoje em dia seja diferente. Não vivo essa realidade. Para mim, o Luxemburgo neste momento continua a dar dinheiro. Dá para juntar dinheiro, sim senhora. Esse dinheiro é o que eu estou a tentar utilizar para conseguir fazer investimentos, para fazer as compras, como compramos um apartamento e vamos tentar comprar uma casa também. Se estivesse sozinho, lá está, iria ser mais difícil, mas iríamos dar a volta de alguma forma também, obviamente. Mas a minha opinião passa por aí. Neste momento, para mim, ainda se justifica emigrar. Para quem souber que vai passar a dificuldade da língua, do esforço de abandonar a família, abandonar o país e saber que vai lá regressar 2, 3 vezes no máximo por ano, e que talvez quando chegar lá no verão, que ainda possa ouvir bocas de certas pessoas, lá está, lá vem o AVEC, andou a comer atum todo o ano, etc, bocas dessas. Mas lá está, a vida não é fácil, não, a verdade é essa. Mas quando a gente vai para o nosso país, a gente não vai para lá para se gabar nem nada do género. A gente vai para lá porque simplesmente a gente quer regressar às nossas origens. A gente quer regressar ao nosso país
E sim, a gente até pode ir lá gastar um pouco mais de dinheiro, mas acaba por ser um bom país. A gente ganha aqui fora e vai gastá-lo no nosso país à mesma. Essa é que é a verdade. A gente acaba muitas vezes por querer regressar, para ver família, para recordar amigos, para recordar sítios, recordar pessoas. E a verdade é essa. Muitas férias passam, muitos verões que continuam a passar, e a verdade é que a gente tendencialmente tenta sempre ir para Portugal. Vamos para outros sítios, sim, já fizemos outras viagens, mas Portugal continua a ser sempre o nosso país querido, vamos dizer assim. Bom, a minha opinião está dada. Na minha opinião, sim, ainda se justifica emigrar, mas gostava de saber a vossa opinião. Se tiverem uma opinião diferente ou se tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários. Se precisarem de ajuda com alguma questão, dúvidas que possa esclarecer, não sei tudo sobre o Luxemburgo, mas uma pessoa está cá, é mais fácil também de conseguir descobrir. Caso seja preciso alguma coisa, deixem nos comentários e deixem o gosto e vamos lá ver também. Próximo vídeo vamos então fazer uma análise novamente do portfólio e vamos ver como é que ele está. Espero que tenham gostado, vídeo diferente, deixem o vosso like e subscrevam e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau.